Meu irmão, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria muito grande estar falando com você. Eu louvo a Deus pela sua vida e sei que Deus está te dando vitória. Estou aqui junto com você no 12º dia da nossa campanha de oração e jejum pelo socorro divino. Começamos dia 22 de março e vamos até o dia 30 de abril. E quero convidá-lo para que juntos nós busquemos a solução para esta crise que o Brasil atravessa. Hoje eu quero conversar com você sobre a oração e o jejum fundamentados na palavra de Deus. Para isso, eu quero ler com você um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Daniel, capítulo 9, a partir do verso 1, que diz assim: No primeiro ano do reinado de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Quando Daniel chegou na Babilônia, ele era bem novinho. Segundo os historiadores, ele era um adolescente com 13 anos de idade, no início do cativeiro babilônico. E ele, ao escrever este texto, possivelmente já estava aí com seus 85 para 90 anos. E Daniel registra que ao ler a palavra de Deus, ao estudar a palavra de Deus, ele compreendeu que o período do cativeiro, do seu sofrimento na Babilônia, não só dele, mas do povo, já tinha se completado, que era 70 anos. Então ele resolve jejuar, buscar a presença de Deus, para que o Senhor trouxesse a resposta prometida ao profeta Jeremias 70 anos atrás, quando ele profetizou através do profeta Jeremias. Sabe, querido, a nossa oração, ela deve ser fundamentada na palavra de Deus. O nosso jejum deve ser fundamentado na palavra de Deus. É impossível você receber a vitória de Deus na oração e no jejum se você está buscando alguma coisa fundamentado na opinião de outras pessoas, no achismo de outras pessoas, sejam os conselhos mais maravilhosos, mas se não estiverem embasados na palavra de Deus, você está perdendo o seu tempo. Nós aprendemos com Daniel no capítulo 9, você pode ler todo o capítulo, aqui nós não temos tempo para ler, mas aprendemos algumas lições preciosas, que somente a palavra de Deus torna o nosso jejum e a nossa oração agradável a Deus. Segundo lugar, nós aprendemos que a palavra de Deus nos ensina a orar e a jejuar intensamente para o cumprimento das promessas de Deus. É por isso que no verso 3, Daniel diz assim: voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Veja que Daniel ele vai ao extremo. Ele não somente ora, ele não somente jejua, aqui não encontramos o período em que ele jejuou, mas ele muda as suas vestes. Ele tira, quem sabe, a sua roupa de estadista, de príncipe, porque ele trabalhava, era reconhecido como autoridade na Babilônia, mas ele tira a sua roupa, se veste de pano, de saco e senta na cinza, que era uma prática daquela época que demonstrava humildade diante de Deus, e busca com intensidade. Então, a tua causa diante de Deus mostra o quanto você está buscando algo que está colocado numa promessa divina. Por exemplo, Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você crê nessa promessa de Deus? Você crê que esta promessa é para você? Você tem buscado com oração e jejum a salvação do seu filho, da sua família, do seu cônjuge? Então, Daniel acreditou e ele buscou o cumprimento da promessa, como outras promessas. Se você não conhece a Bíblia e não conhece aquilo que Deus quer para a sua vida, na sua palavra, dificilmente você vai orar com intensidade. Terceiro lugar, a palavra ensina a orar e a jejuar, aceitando a soberania de Deus. Verso 4, Daniel diz assim: orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão: ah, Senhor, Deus grande e temível. E Daniel aprendeu isso lendo os livros de Moisés,
principalmente Deuteronômio 7:21, que diz que Deus é um Deus grande, temível e soberano. Eu fico impressionado com pessoas que querem orar e jejuar, dando ordens para Deus, como se Deus fosse o seu empregado no céu, um grande avental para satisfazer os seus caprichos, os seus desejos, muitas vezes pecaminosos e carnais. Então, quando você orar e você jejuar, reconheça que você está orando a um Deus soberano, que rege o mundo e governa também a tua vida e a tua família. Em quarto lugar, a palavra de Deus nos ensina a orar e a jejuar, crendo na misericórdia divina. Daniel capítulo 9, verso 4, ele diz assim, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. E Daniel aprendeu isso em Deuteronômio capítulo 7, verso 9, porque a palavra de Deus diz assim, portanto, saibam que o Senhor Deus é Deus, Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Daniel estava comparecendo diante de Deus ali em jejum e oração, não fundamentado na sua arrogância, não fundamentado na sua perfeição, se achando o melhor, mas ele vai diante de Deus, buscando a misericórdia de Deus e dizendo, Senhor, eu guardo os teus mandamentos. Há uma promessa, que o Senhor é misericordioso com aqueles que guardam a tua promessa, a tua aliança. E Daniel está dizendo, me mantive fiel aqui na Babilônia, Senhor, nesses 70 anos. Ouve a minha oração. Em quinto lugar, a palavra ensina a orar e a jejuar com confissão e arrependimento do pecado diante de Deus. Se você ler do verso 5 até o verso de número 15, por diversas vezes, Daniel, ele diz ao Senhor, no verso 5 ele diz, nós temos pecado e cometido iniquidades. No verso de número 6 ele diz, não demos ouvidos aos teus servos os profetas. E no verso de número 9 ele diz, pois nós nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, no verso 10. No verso 15 ele diz, nós temos pecado e cometido iniquidade. O que Daniel está fazendo? Porque Daniel, ele sofreu as consequências do cativeiro por causa do pecado. Ele vai para a Babilônia com 13 anos. Ele não acusa os seus pais, mas ele se reconhece dentro da nação e ele diz, eu sou pecador diante de ti, Senhor. Eu reconheço que a nação pecou, mas eu reconheço que eu também sou pecador diante de ti. Deus não aceita que nós não reconheçamos as nossas fraquezas, os nossos pecados e fiquemos acusando um ao outro pelas nossas debilidades ou pelas nossas frustrações. Em sexto lugar, nós aprendemos que a palavra nos ensina a orar e jejuar, aceitando o juízo divino. Aqui nesse texto, dos versos 7, verso 11, verso 14, pode ler aí com calma, o capítulo 9 do livro de Daniel. Daniel, ele diz que o cativeiro foi em consequência do povo de Israel ter desobedecido a Deus. E o interessante é que no verso de número 13, Daniel diz assim, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor. Daniel já tinha lido Deuteronômio capítulo 28, verso 15 a 48, até também o verso 68, onde a palavra de Deus diz que o cativeiro babilônico tinha sido profetizado por Moisés, lá no capítulo 28, inclusive falando de uma nação forte e poderosa, que iria destruí-los se eles se tornassem idólatras e copiassem os pecados das nações para onde eles iriam, porque o Senhor estava dando a terra da promessa para eles. Sabe, querido, nós não podemos lutar contra os juízos de Deus. Eu não sei qual a razão pela qual Deus permitiu que esta praga ou outras pragas tem surgido e vindo sobre o Brasil e as outras nações. Mas eu sei que Deus está no controle. Se Deus quisesse, ele teria impedido. Se Deus permitiu, é porque ele tem um propósito nela. Mas em sétimo lugar,
O que eu aprendo aqui na palavra de Deus com Daniel é que a palavra nos ensina a orar e a jejuar pela restauração através da justiça e do amor de Deus. Ainda que Deus esteja com a sua mão estendida contra nós por causa dos nossos pecados e nossas iniquidades, nós aprendemos com Daniel que Deus ouve a nossa oração e Ele muda o quadro, ainda que caótico, porque Ele nos ama. O verso de número 16, Daniel diz assim: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira. No verso 17 ele diz assim: por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Justiça de Deus, não a nossa. O amor de Deus, não a nossa perfeição, nem os nossos méritos, mas o amor de Deus. E no verso 19 ele diz: Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos. Age, não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. E eu quero orar com você, e eu quero declarar que a nossa oração e jejum, fundamentados na palavra de Deus, nós cremos na vitória de Deus sobre esta crise e sobre as outras que virão, porque Deus nos ama. Vamos orar? Pai, pelo poder do teu nome, eu apresento o teu filho, Senhor. Nós queremos orar, Senhor, e jejuar neste momento e até o dia 30 de abril, porque cremos que o Senhor Deus nos deu a tua palavra, e na tua palavra nós temos as promessas preciosas que nos dão, Senhor, a certeza de que pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, o Senhor nos ouve. Nós reconhecemos o pecado que está sempre no nosso coração, na nossa família, o pecado da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil, Senhor, a corrupção generalizada, a maldade, a crueldade com os órfãos, com as viúvas, com aqueles que são necessitados, Senhor, o desamor no nosso coração, a frieza espiritual. Mas nós estamos diante de ti orando, Senhor, porque cremos na tua misericórdia. Livra o Brasil desta crise, livra o Brasil do pecado, livra, Senhor, esta nação da impiedade, da idolatria, e que esta nação reconheça que só o Senhor é Deus. Dá vitória para o teu filho, abençoa a sua família, salva o seu lar e a sua casa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Amanhã estarei com você. Continue firme, orando e buscando a presença do Senhor Deus.